dentro do campo das palestras, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver e comecei a tentar decifrar o ser humano enquanto você fazia as palestras e trabalhava as suas temáticas. Então, com base nisso, eu disse, poxa, de que maneira você vai passar um conteúdo de uma maneira que as pessoas entendam que não somente estão recebendo uma informação, mas aquilo ali vai ter um efeito especial na vida delas. E esse é o meu grande desafio até hoje, de fazer com que as pessoas saiam melhores. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, meu convidado de hoje é palestrante motivacional, escritor, é metido com gestão de qualidade, futebol e o que mais, Jairo Martins? Tudo bem? É uma honra estar aqui do teu lado, né, meu amigo? Que prazer, né? geral. E engraçado, a vida da gente é uma sucessão de oportunidades, né? E quando você fala em oportunidades, você fala em tempo e o modo pelo qual as coisas acontecem. E é interessante que a gente sempre ao longo do tempo, desde pequeno, sempre fui uma pessoa, sempre fui muito empreendedora, né? E às vezes as situações pelas quais aconteceram na minha vida sempre me impulsionaram a algo mais e nunca me retraíram a coisas que algo novo, sempre. Sempre. E até hoje, na realidade é como se eu estivesse renascendo a cada dia para o novo, né? E o novo sempre me atrai. Tá bom, o que vem primeiro na sua vida? O escritor, o palestrante motivacional, a qualidade, o que vem primeiro? Você sabe que quando eu era muito novo, eu sempre tive na época, né? E era a época das vacas gordas, né? Eu sempre tive um sonho de ser um jogador de futebol, né? E muito novo, eu sempre fui notado por muita gente, por olheiros, pessoas... Jogava bem? Minha mãe dizia que eu jogava bem. Andava bem. Minha mãe falou... Você tem cara de boleiro, você tem cara de boleiro. E aí estudando, sempre fui bastante estudioso, sempre me esforcei bastante, tudo. E com pouca idade eu acabei entrando para a carreira de futebol e jogando futebol, estudando, tudo. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que o futebol não era o meu futuro, né? O meu futuro era fazer alguma coisa, até porque a carreira era muito curta, né? Muito curta. Então eu disse assim, não, vamos fazer algo mais. E aí comecei a estudar, mas só que apareceram uma série de outras oportunidades ao longo desse tempo, né? Porque quando você está com a mente aberta para o novo sempre te atrai e ele é sempre desafiador, né? Algumas pessoas dizem que querem viver de vitória em vitória. Eu prefiro viver de batalha em batalha, porque cada batalha é um desafio mais, né? Então, a partir dali, eu comecei a encarar novos desafios. Comecei a estudar. Quando eu tinha 13 anos, para você ter uma ideia, eu já fazia Senai, já estudava de noite, já estudava de dia, jogava futebol. Minha mãe tudo ao mesmo tempo. Eu puxava os cabelos em casa, então era assim que funcionava. Mas me formei muito cedo, né? Depois entrei em faculdade, aquela questão toda. Você fez faculdade do quê? Administração, psicologia, né? E algumas coisitas mais, né? Então, o que acontece? Depois disso, eu comecei a desenvolver alguns outros trabalhos, né? E o primeiro trabalho que veio, eu comecei a trabalhar em algumas empresas, tudo, já tinha saído do futebol. E aí, eu tinha 18 anos, né? A empresa me liberava para treinar e, ao mesmo tempo, eu comecei a crescer na empresa porque eu me esforçava muito. Com 18 anos, eu era chefe de 54 pessoas dentro de uma empresa. E começou a ter que fazer escolhas, eu imagino. Exato. E aí, a escolha, com 22 anos, eu acabei tendo uma lesão grave no futebol e acabei largando o futebol. Aí deu, acabou. Carreira acabou ali. Mas a profissão não, né? E era um projeto já de muito tempo. E aí, o que aconteceu? Aí eu acabei... indo para a área organizacional, né? Comecei a trabalhar dentro da área organizacional, dentro de indústrias, dentro de serviços e comecei a pegar muita experiência nessa área. Tanto que comecei a trabalhar não somente dentro de empresas, né, em vários segmentos, especificamente da área da qualidade, da parte da gestão, né? E isso me deu muita bagagem, tive muitos bons professores, né? E muito novo, eu depois comecei a ter alguns contatos com grupos fora do Brasil, a nível de estratégia empresarial e por aí vai. E chegou um momento que
que mais tarde, durante muito tempo, eu acabei entrando para o mercado da consultoria na área de qualidade. Aí você virou consultor. Virei consultor. Aí você ficou bom. Aí consultor não faz Aí nada, não faz só dá nada, opinião. Só dá opinião. E aí eu entrei para o ramo da consultoria e é interessante, eu me sinto feliz, porque esse ano eu completo 30 anos de consultoria. Ô, Jairo, eu me lembro de você como palestrante. Eu acho que o Jairo palestrante é o que me marca. Isso, e interessante que a minha base é técnica dentro da consultoria. Só que aconteceu, eu tinha um cliente em Itapevi, São Paulo, chamava-se Gindra Krausch, ele era um corredor de Fórmula 3. E ele tinha uma indústria lá. E eu comecei a dar consultoria para essa indústria lá em São Paulo, lá em Itapevi, né? E, mano, é interessante que aí chegou um momento que ele disse o seguinte, olha, você tem que... O processo que está implementando aqui na empresa, eu queria colocar meus funcionários após o almoço, 2 horas da tarde, você vai ter que falar com eles, você tem 2 horas para falar. E eu me imaginei... 2 horas? Pô, 2 horas após o almoço, um calor de rachar. Cara, esse pessoal vai dormir em 5 minutos. O que eu vou fazer? Falar de qualidade ainda? Falar de qualidade. Eu disse assim, bom, como eu falei anteriormente, eu gosto de viver de batalha em batalha. Então é mais um desafio. Então eu pensei assim, pô, eu vou ter que fazer de uma maneira um pouquinho mais descontraída. Esse pessoal vai ter que ficar acordado e eu vou ter que ser criativo. Você tinha quantos anos? E olha, eu vou dizer, bom, vamos botar aí 30 anos para trás. Tá, vai. É. Já deu para entender. Então, é mais beleza, tá, fechou. Então, o que acontece? E aí eu fui para lá. O que aconteceu? Eu vi 200 pessoas na minha frente, um calor do caramba, e eu tinha meia hora para fazer uma coisa interessante. E aí, quando ele chegou assim, Jairo, vamos falar aqui, ó, inclusive eu trouxe esse meu amigo aqui, que ele é o presidente da Associação das Empresas aqui, assim, agora eu tô lascado. Agora trouxe o Pica da galáxia ali, o cara... Rapaz, que calor, rapaz. Eu sei que eu disse assim, não, já era, tô aqui mesmo, Vambora. vai pra chuva, vamos embora. Só que eu tive uma performance muito interessante, porque eu comecei a trabalhar tecnicamente, mas dentro do enfoque humano, motivacional, tal. E aquilo ali acabou... Hoje eu entendo que aquilo foi mais uma palestra de motivação do que propriamente uma base técnica. Aquilo te definiu como palestrante? Aquilo me definiu como palestrante. E eu tenho uma outra grande inspiração, que foi minha mãe, que a minha mãe era escritora. Minha mãe escrevia muito e a minha mãe escrevia muitos temas motivacionais. E isso, inclusive, me inspirou a ser escritor depois. E aí, esse cara que estava lá assim, rapaz, pô, que legal, eu gosto das suas palestras motivacionais. Eu falei assim, eu acho que é a primeira, entendeu? E eu, moral da história, acabei dando 1, 2, 3 e nessa trajetória são mais de 1 milhão de pessoas que já assistiram minhas palestras. 1 milhão de pessoas já? Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram minhas palestras. E aí eu viajei muito, e até hoje eu faço palestras motivacionais e até hoje as pessoas me chamam de palestrante e eu, já que me chamam de palestrante, então eu sou palestrante. Você aceita, beleza, já é um palestrante. Pronto, tá tudo certo. Mas hoje você se define como? É interessante, hoje eu sou um consultor em gestão, ponto. Sou um consultor em gestão. Agora, eu volto a dizer isso, né? Como eu gosto demais dessa área de... E depois também acabei fazendo teatro para me aperfeiçoar nas minhas palestras. Acabei fazendo muita coisa nesse sentido. Você faz a galera rir na palestra? Dá uma tiradinha. Daí eu pago o pessoal que eu... Você bota 4 especial ali? Tem, faz. E, então, o que acontece? A gente acabou trabalhando e se aperfeiçoando nessa área. E aí, o que acontece? Eu sou um consultor, a minha base técnica ainda é a mesma, eu ainda trabalho na área de gestão, na área de estratégia, tudo. E esse é um campo muito vasto, porque ele abre para negócios, abre para business, abre para futebol. E como eu vim do futebol, resgatei um sonho antigo, mas como gestor também. Tá, mas gestor como? Que sentido no futebol? Você virou empresário ou não? Eu também sou empresário. Também empresário. Então, o que acontece? Mas o meu foco maior foi a parte da gestão de clubes. Então, para você ver, nesse tempo, eu fiz um trabalho para muitos clubes no Brasil, a nível de organização de clubes, gestão de clubes. Eles pagaram? Pagaram. Pagaram mesmo? Não, só fiz com quem pagasse. Melhor que eu, você sabe que é negócio meio complicado em alguns. É que depende hoje, a gestão do futebol depende de uma série de fatores que você tem que prever antes. Você não pode trocar um pneu de um carro quando ele está andando. E o grande problema do futebol hoje é esse. Você tem que ter... Quanto maior a inspiração, menor a transpiração. A gente transpira muito, né? Então, dentro do campo das palestras, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver
e comecei a tentar decifrar o ser humano enquanto você fazia as palestras e trabalhava as suas temáticas. Então, com base nisso, eu disse, poxa, de que maneira você vai passar um conteúdo de uma maneira que as pessoas entendam que não somente estão recebendo uma informação, mas aquilo ali vai ter um efeito especial na vida delas. E esse é o meu grande desafio até hoje, de fazer com que as pessoas saiam melhores. Agora, o seu desafio é fazer com que as pessoas saiam melhores. No segundo bloco, a gente vai fazer um intervalinho, pode ser? Bora! Tenho o prazer de receber ele, o Jairão, gente boa demais, num papo comigo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV, no seu canal 19.1 da TV aberta, 527 da NET, no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, não se desespere. No YouTube ou no Spotify você pode curtir todos os programas completinhos, inclusive este com palestrante motivacional, gestor de empresa, gestor de futebol, Jairo Martins. Você estava falando que ia convencer a galera e o cara tinha que sair melhor do que entrou numa palestra. Porque, veja bem, as pessoas sempre comparam expectativa com resultado, e na vida é assim. Sabe, nós estamos conversando, mano, você tem uma expectativa, eu tenho uma, as pessoas que nos ouvem têm uma expectativa em todas as áreas da vida. E elas sempre vão comparar sempre as expectativas com os seus resultados. Algumas saem muito frustradas quando os resultados não correspondem às suas expectativas, em todo sentido. Às vezes os resultados são diferentes das expectativas. Exatamente. A pessoa espera demais. Exato, o superdimensionamento e por aí vai. Então eu digo o seguinte, se o meu foco é esse, a minha temática é essa, e eu imagino que as pessoas venham com determinadas expectativas. Se eu alcançar grande parte delas, eu me sinto satisfeito. Porque também eu tenho expectativas em repassar alguma coisa para as pessoas, né? Então, eu sempre procurei me pautar nesse sentido de tudo aquilo que eu recebo eu conseguir multiplicar, né? Então, seja numa palestra, seja numa consultoria, seja num bate-papo de boteco, sabe? Eu sinto que aquilo que eu aprendi, que aquilo que eu agreguei, ele só foi agregado para ser multiplicado e não para ser retido. Todo mundo tem que ganhar, Jair? Todo mundo, exatamente. Tá sentado mesmo no papo de boteco, todo mundo tem que sair melhor? Todo mundo tem que sair melhor. Então, assim, não é um conceito que eu levo hoje muito para palestras, mas assim, para a minha vida. Quando eu estou com meu filho tem que receber algo e eu tenho que receber algo do meu filho, né? E assim por diante. E isso é um princípio que eu carrego junto, né? Então, a palestra, para mim, é uma forma que eu tenho de, ao invés de estar falando com uma pessoa, falar com várias e transmitir coisas que eu acho que podem ser importantes a elas. Talvez eu possa até chover numa olhada para muita gente, né? Mas para muita gente, eu fico imaginando o seguinte, aquele pode ser a última palestra que alguém pode estar vendo na sua vida. E aquela pode ser a última palestra que eu também vou estar dando na minha vida. E aquele pode ser o start de uma grande mudança para alguém, né, Jair? Exato. Então, aquele pode ser o único momento que eu e as pessoas vão estar juntos. Então, aquele momento tem que ser o melhor momento delas e o meu melhor momento. Então, eu tenho que entender dessa forma, porque quando eu entendo isso, eu entendo a grande responsabilidade que você tem de passar alguma coisa às outras pessoas. Jair, no ponto de vista da consultoria, você está há mais de 30 anos, quase 40. Sim. As empresas mudaram muito, o mercado mudou muito, as organizações, as pessoas, e de repente vem uma pandemia como essa do Covid e destrói tudo que já tinha mudado, né? Como é que você se enxerga no meio disso tudo, do ponto de vista de consultor? Eu tenho um princípio básico, né? Eu digo o seguinte, tudo aquilo que eu construo não é a circunstância que tira de mim. Se ela tirar de mim é porque eu não construí nada. Entendeu? Se eu construo o ideal, se eu tenho a minha gestão de riscos, se eu tenho a linha de prevenção, se eu tenho as minhas medidas de contenção, se eu tenho as minhas medidas de contingência, não é uma circunstância que faz eu mudar. Só para você ter uma ideia, mano, eu estou trabalhando mais agora do que estava trabalhando antes. Eu acho que a maioria das pessoas já. Sim, tá todo exato. mundo enlouquecido agora. E o que acontece, sabe? A pandemia, ela tem realmente um efeito social muito grande, tem um efeito econômico muito grande, mas ela não tem um efeito no princípio empreendedor do ser humano. Porque o princípio empreendedor do ser humano sempre foi entender a situação, sabe? Decifrar a situação e agir na situação.
E aí é que eu vejo que está a grande diferença. Se a pessoa se retrai e ela não age, ela vai ficar reclamando e reclamando não adianta nada. Então tem que agir. É no problema que nós criamos as coisas mais criativas, né? Com certeza. O ser humano evoluiu no problema, né? Ontem eu fechei um negócio, sabe, de uma consultoria na minha casa, sentado. De pijama. De pijama, entendeu? Mas o que acontece? A gente hoje tem que usar um pouquinho da nossa criatividade, um pouquinho daquilo que nós aprendemos, e aprender com a circunstância é muito bom, porque ele vai mexer um pouco com o nosso eu, vai mexer um pouco com o nosso senso de guerra, de batalha, de entender a situação, mexe com o brio do ser humano, com o nosso senso de potência, sabe? Isso é muito bom, sabe? Porque eu estava comentando com muitos amigos, eu não consigo me ver olhando para a terra, para as pessoas do meu lado e assim, puxa, que chato, né? Puxa, que ruim, sabe? A situação pode não ser das melhores, mas ela é uma grande oportunidade que eu tenho, sabe, de criar, de reinventar, de fazer coisas que eu não fazia. Você não sente falta do olho no olho, tete a tete, demais. do calor da palestra? O meu jeito é esse, né? Pô, o meu jeito é esse. De abraçar as pessoas, né, cara? De conversar. Você sabe que Gary Chapman, quando ele fala um pouco da base das 5 linguagens do amor, ele fala das palavras de afirmação, serviço, presente, tempo de qualidade e toque físico. O que é isso? É o abraço. Pô, você é um cara legal, é o sabe? Carinho, né? Então, essas coisas fazem parte das pessoas que gostam de gente. Acho que nós brasileiros estamos sofrendo muito, né? Bastante. A gente gosta de abraçar, de tocar, né, cara? E isso é muito bom, isso faz parte do ser humano, isso é inerente do ser humano, do brasileiro em si, sabe? E quando você se sente tolhido disso, você tem que criar mecanismos e mecanismos para dizer, não, eu não consigo te dar um abraço, mas eu consigo falar contigo. Beleza. Se eu dava um abraço e falava 5 minutos, eu não te dou um abraço e falo 15. Então tá tudo certo. Jair, você é um otimista. Você acha que nós vamos sair melhores do que entramos disso tudo? Com certeza. Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas falavam muito na síndrome de Burnout. Ativismo, não tenho tempo para nada. Aquela fala, tô na correria, sabe? Como é que tá? Na correria, aquela... Tá todo mundo correndo. Só que ninguém parou para pensar e afiar o seu machado. Nesse momento, as pessoas estão tendo um momento assim, puxa vida, eu estava correndo para onde? Né? Jair, eu não confio muito em quem é muito ocupado demais. Mas demais, quando o cara é muito ocupado, Jair. Quando o cara é muito ocupado, aí mesmo que ele tem coisas para se ocupar. Né? Entendeu? Então, aquele cara que nunca pode te atender. Não. Tá errado. É administração de tempo. Tá errado. Então, as pessoas vão dizer assim, puxa, eu tenho que parar para inspirar um pouquinho. Para aí. Ele faz uma análise e vai dizer, caramba, grande parte das coisas que eu estou fazendo não vai resultar em nada, caramba. Vou redirecionar. E este redirecionamento vai fazer uma grande diferença após esse momento. Eu acredito que nós não vamos voltar à nossa normalidade, entre aspas, mas nós vamos estar num outro estágio, numa outra estação, onde as pessoas vão entender e vão aprender a conviver com uma vida um pouco diferente. Seremos mais humanos fazendo uma relação com o programa? Seremos mais humanos, sabe? Nós já somos, mas às vezes nós fizemos uma força gigante para adormecer isso. Para esquecer? Exato, sabe? Você acabou de dizer, pô, a pessoa que não tem tempo para... Onde é que está o humano disso aí? Não tem, sabe? Essa linha do ativismo voltado com negócio, com resultado, se esquece um pouquinho do abraço, né? Mas, pô, peraí, né? Vamos sentar com o nosso filho um pouquinho, vamos ver como que está aprendendo. Eu virei professor de português, matemática, inglês, geografia. Rapaz, estudar história, rapaz, ele botar assim, meu Deus do céu, é complicado. Não lembro mais nada disso. Nada. Pô, eu tô aprendendo, sabe? Eu voltei à 7ª série. Matemática é difícil? Cara, eu sou bom. Mas tinha matérias que, meu Deus do céu, eu tô aprendendo e tá fantástico, tá legal demais. Assim, então eu vejo assim que bom esse resgate, sabe? Eu me sinto um pouco culpado porque eu poderia ter feito isso antes, deveria ter reservado, e a gente faz uma essa autoanálise. Eu só tenho uma culpa na minha vida. Oi. Que eu não trouxe você aqui antes bater um papo comigo. Essa é a minha única culpa. Jairão, eu saio melhor do que eu entrei dessa entrevista. Muito obrigado, cara. E eu também. Que prazer te receber. Eu também. O pessoal te encontra onde? Oi? O pessoal Manda lá, não. Na câmera 2, vai, no meio. O pessoal me encontra no meu Instagram, né, Jairo Martins Palestras. Encontra no meu WhatsApp,
999547134. 48, para quem está vendo de fora. O meu WhatsApp Repete, vai lá. É aberto, né? 48999547134. Professor, obrigado pela presença. Pô, te agradeço e talvez uma mensagem final que eu gosto, né? Eu sou um dos idealizadores do todo o projeto da inteligência espiritual hoje no Brasil aqui. Tenho trabalhado, estudado muito, vou estar lançando meu próximo livro chamado A Terceira Inteligência, que trabalha a estrutura do homem. Quando eu lançar, eu quero lançar aqui no teu programa. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Quando eu lancei meu primeiro livro, mas eu quero dizer uma coisa fundamental, sabe? Vamos entender que nós não somos únicos. Um dia alguém sonhou conosco, e esse alguém foi Deus. E o sonho dele, enquanto nós estivermos aqui, ele não acabou, e o propósito dele está muito grande para a gente, viu, mano? E eu acredito que o propósito dele não cessa. Seremos melhores com ele no nosso caminho. Grande abraço. Professor, obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa. Humanos ou não, mais humanos ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.